A Bíblia Sagrada é muito mais do que um livro. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, fonte de sabedoria, luz para o caminho e consolo para a alma. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre. Seja bem-vindo ao canal. E se você não se inscreveu, inscreva-se e me ajude a divulgar, a propagar a palavra de Deus. E hoje, falando nada mais do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. Falando da Bíblia Sagrada, deste best-seller mais lido do mundo, mais lido. Então, quando nós falamos na Bíblia, que é consolo para a nossa alma, nós encontramos em suas páginas direção para a vida, revelação do amor divino e promessa de redenção através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nós temos conhecimento das Escrituras Sagradas, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, os livros que os profetas, que a história nos deixou, nós entendemos que o amor de Deus nós não podemos nem entender. Nós não podemos entender. Porque Ele foi tão grande por nós que todo dia Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender. E por que nos arrepender? Porque todo dia nós pecamos. Todo dia nós erramos. E Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou o Seu Filho unigênito, para pagar, e pagar com sangue, com morte, e morte de cruz, meu irmão. Deus, Ele é bom. O Seu amor, Ele dura para sempre. O amor de Deus não só foi para os nossos pais, para os nossos antepassados, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para o rei Davi, o rei Salomão, para Samuel, para Daniel, não, para nós. Diga-se de passagem que Daniel profetizou nos nossos dias, ou próximo dos nossos dias. Tanto que o anjo falou para ele: olha, Daniel, encerra as palavras, porque a ciência vai se multiplicar. As coisas vão se evoluírem cada vez mais. E essas coisas que estão escritas são para o tempo do fim. Então, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, não deixe de ler a Escritura. Não deixe de ler a palavra de Deus. Que possamos nos aprofundar na leitura da Bíblia, buscando entender os seus ensinamentos e aplicá-los na nossa jornada diária.
não é mesmo? Pois nela encontramos força, esperança e a verdade que transforma vidas. A palavra de Deus transforma vidas e quer transformar a sua vida. Mas se você não ler, se você não der oportunidade para você mesmo, ô meu irmão, que tristeza vai ser. Que tristeza vai ser. Porque o homem sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. E é a Bíblia que diz isso, né? Então que Deus possa abençoar a tua jornada, o teu caminho, a tua fé. E falando um pouquinho mais, estou com a minha colinha aqui, a Bíblia é rica em ensinamentos que orientam a vida espiritual, a vida moral, social, né, dos cristãos. Aqui estão alguns dos principais, são 7. E falando desses 7, o primeiro nós dizemos amor a Deus e ao próximo. Como é difícil nós amarmos ao próximo. E como é fácil nós amarmos a Deus, não é mesmo? Não. Tem gente que diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu próximo, que vê. Ele nunca viu Deus, mas ama. Mas o seu próximo ele não ama. E é muito forte este mistério. Jesus ele resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 e 39. Então olha como é importante você ler a Bíblia. Porque não adianta você dizer, meu irmão, não adianta você dizer, minha irmã, que ama de fato e de verdade Deus. Oh, meu Deus, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu Deus, a minha salvação, e odeia o seu próximo. E quem é o seu próximo? Desculpa. Pode ser o seu familiar, pode ser o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, de colégio, o seu vizinho. Tem vizinho que não fala com vizinho. Tem vizinho que odeia o outro vizinho e diz que ama a Deus. Chega na igreja, Deus, eu te amo. Glória a Yeshua. Glória a Adonai. Mas não ama o seu próximo. Então, meu amigo, no primeiro, né, tópico de amar a Deus e ao amor ao próximo, coloca isso no teu coração. Perdoa o teu próximo. Perdoa o teu próximo. Porque quando nós perdoamos aos nossos devedores, os nossos injuriadores, os nossos prejudicadores, as pessoas que se acham nosso inimigo, quando nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus em algum momento da nossa vida. Entenda isso. Número 2, fé e confiança em Deus. A Bíblia também nos ensina que devemos confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Que palavra linda, né? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele cuida de nós, sabendo que Ele cuida de nós. Por isso nós temos que ter confiança em Deus. Nós temos que confiar de todo o nosso coração. Você lembra? Com relação
é aquela parábola do injusto juiz, que a mulher ia sempre até ele pedir para ele resolver a sua causa. E aquele injusto juiz, olha só, hein? Injusto juiz, ele não resolvia a causa. E ela continuava, ela perseverava, ela tinha confiança que Deus ia atender o coração dela e ia tocar no coração daquele juiz. E assim aconteceu, que ele mesmo caiu em si e falou assim: bem que eu não temo a Deus, olha só, e nem respeito a homem algum. Tem alguém aqui no Brasil assim, desse jeito? Eu não temo a Deus e nem respeito a homem nenhum. Todavia, como esta senhora ou viúva me importuna, eu irei resolver a sua causa. E ele resolveu a causa daquela mulher. Por isso, nós temos que ter fé em Deus e confiança, ou seja, persistir na nossa oração, no nosso pedido, no nosso clamor, que mais cedo ou mais tarde, conforme a vontade de Deus, a nossa oração, ela vai ser ouvida. 3. Graça e salvação. A salvação é um presente de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, não por obras. Isso está em Efésios, capítulo 2. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. De novo, Efésios capítulo 2. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém, meu amigo, se glorie com relação à sua salvação. Nós temos isso escrito em Efésios, né? A salvação é um presente, é a dádiva de Deus, o favor imerecido que Deus nos dá, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, mas não é de obras, para que ninguém se glorie. Entenda isso. Você está vendo como é bom você ler a Bíblia? Você está vendo como é bom observar a palavra de Deus? É maravilhoso. Nós vamos para a quarta agora. Perdão e misericórdia. Deus nos chama a perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoa. Perdão e misericórdia. Deus nos chama a perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoa. Mateus 6, versículo 14 e 15. Nós já tínhamos dito isso. Então, eu tenho que perdoar as pessoas, eu tenho que perdoar as pessoas que se fazem nossos inimigos, a oposição, as pessoas que não gostam da gente. A gente tem que perdoar, porque existe um espírito maligno que faz isso com essas pessoas. Nós temos que perdoar, porque o que está nele não é o que está em nós. O que está em nós é o Espírito de Deus, e o que está nele é o espírito das trevas. Por isso nós temos que perdoar. E por isso também que Pedro falou: Senhor, mas eu tenho que perdoar até 7. Não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Quantas vezes ele perdoar, eles pecarem, nós temos que perdoar. Porque nós temos o Espírito de Deus e temos que perdoá-los. Depois ele trata com Deus.
Depois ele trata com Deus, mas a gente tem que perdoá-los, de fato e de verdade. Então, perdoe o seu semelhante, perdoe o seu próximo, para que você, quando você fizer a sua oração, não venha a acusar na sua mente, no seu subconsciente, que você está com ódio, que você está com mágoa, que você está com ressentimento daquela pessoa. E aí a nossa oração, ela não é ouvida. Pode acreditar nisso, meu irmão. Pode acreditar. Quinta, obediência e santidade. Olha só, obedece a Deus e perdoa o seu semelhante, hein? Perdoa, hein? Vamos lá, obediência e santidade. Devemos viver de acordo com os princípios divinos, não é mesmo? Buscando a santidade e a justiça. 1 Pedro 15, 16. 1 Pedro 15, 16. Devemos viver com os princípios divinos, buscando a santidade e a justiça de Deus. Alguém está te prejudicando? Peça, fala com Deus. Não haja com a tua própria mão, mas fale com Deus. Ponha aquela pessoa nas mãos de Deus. Fala para Deus: Deus, toma essa pessoa nas tuas mãos. Ela não gosta de mim, ele não gosta de mim, ele me odeia, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. E Deus com certeza vai fazer justiça, ainda que você nem esteja para ver, esteja em outro local, mas Deus, ele vai fazer justiça. Pode acreditar e andar em santidade, buscando o Espírito Santo, né? Buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, buscando a misericórdia de Deus, falando com o teu Cristo de todo o teu coração, rasgando o teu coração e não as tuas vestes, como muitos fazem por aí, entendeu? Rasga o teu coração. O sacrifício que Deus ele quer de você, de mim, é que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. Esse é o sacrifício, sacrifício de louvor, em louvar, em agradecer e em bendizer ao Yeshua HaMashiach, ao Santo de Deus, ao Santo de Israel. É essa a santidade e é essa a obediência que nós temos que ter. Obedecer à palavra de Deus, sermos disciplinados na palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. O sexto é com relação à humildade e o serviço. Jesus nos deu exemplo ao servir os outros com humildade, com mansidão, né? Jesus, ele servia de fato, de verdade. Ele mesmo sendo injuriado, não injuriava. Sendo maltratado, não ameaçava. Mas ele colocava tudo na mão de Deus. E ele falava ainda: Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus vivo, Jesus Cristo, o ungido do Senhor, que veio para salvar a humanidade, que está voltando à eminência dele a qualquer momento, para buscar os seus, para buscar os seus filhos. Por isso, temos que ser humildes. Eu tenho um cargo excelente, eu tenho tal. Seja humilde. Eu sou pastor, tal, eu sou... Seja humilde com os seus subordinadores, com os seus subordinados.
seja humilde com eles e trate muito bem, porque se você quer ser senhor, tem que se tornar servo. E Jesus era senhor. E Jesus lavava os pés dos discípulos. Jesus servia com ousadia, de fato e de verdade. E é assim que nós temos que ser, não é mesmo? Para finalizar, sétimo, nós vamos falar de esperança e vida eterna. A Bíblia nos assegura, eu estou firme, eu estou certo disso, que em Cristo nós temos a promessa da vida eterna. João 3,16. Então você leia, porque está ficando já grande o vídeo, né? João 3,16. Esses ensinamentos são um guia para viver uma vida de fé, amor, propósito. Alguns desses temas, ele ressoa com você? Eu acredito que sim, porque a Bíblia ela continua a ter influência significativa na sociedade moderna, moldando valores, comportamentos e até mesmo sistemas jurídicos. Você sabia que os juízes, eles pegam a Bíblia, eles olham a Bíblia? Alguns juristas, eles olham a Bíblia para falarem, para ajudarem na sentença dele, eles observam a Bíblia. Isso é fato, já aconteceu, entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, além disso, a Bíblia inspira movimentos sociais e ações humanitárias, promovendo princípios como igualdade e solidariedade. A igualdade que eu falo, meu irmão, minha irmã, é se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, que está padecendo, que está gemendo. É isso que eu falo. A pessoa está sofrendo, a pessoa não tem o que comer, não tem com o que se vestir. E nós, quando temos essa condição, nós vamos lá, damos uma comida, damos uma roupa, entendeu? Eu estou me igualando àquela pessoa, eu tô sendo, de fato e de verdade, um irmão, estou sendo uma unidade, né? Porque eu estou dividindo o pouco que eu tenho com uma pessoa que não tem nada. A igreja de Cristo é essa. A verdadeira igreja de Cristo é essa, que faz isso. Não é aquela igreja que vive pedindo dinheiro, que fica 2 horas pedindo dinheiro. É 2 horas, traz o dízimo, traz oferta, traz sacrifício, traz isso, traz aquilo. Isso na igreja de Cristo. Igreja de Cristo é ajudar. É ajudar. Tem que trazer o dízimo? Tem. A oferta? Tem. Para que haja mantimento na minha casa. Mas para quê? Para quê ter mantimento na tua casa? Para quê? Para ajudar quem não tem mantimento. Para ajudar quem não tem o que comer, o que se vestir, que não tem nenhuma casa para morar. É isso. O que eu entendo de Bíblia é isso. Portanto, meu irmão, leia a Bíblia e não seja enganado. Não seja enganada por ninguém. Então, que você seja influenciada por esta palavra, pela palavra de Deus. Não seja enganado por ninguém, não seja enganada por ninguém, mas leia a Bíblia e participe do corpo de Cristo, participe da congregação do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Deus que quer salvar a tua vida e vai salvar, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus,
Só precisa aceitá-lo como teu Senhor e como o teu Salvador publicamente, na frente de todo mundo, se batizar e viver com Cristo para sempre. Porque é isso que Ele nos promete, para sempre, vida eterna. Tá bom, irmão? Tá bom, irmã? Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.